Bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer um tema bem legal para vocês. Vou mostrar como que eu consegui ser promovido e principalmente fazendo uma boa análise de um sistema de medição que eu vou ensinar para vocês. Vou contar essa história de como cheguei até aqui. Já aconteceu muita coisa nesses 20 anos aí trabalhando na qualidade, trabalhando aí no controle de qualidade, garantia da qualidade, sistemas, gestão da qualidade. Teve uma vez que eu estava trabalhando de inspetor e fazíamos testes físico-químicos em um produto, um bem de consumo, e os testes eram demorados. Levavam aí em torno de 2 horas, 3 horas, alguns testes de 5 até 8 horas para gerar um resultado. E não era somente um, se fazia uma amostragem. Se tomava 10 amostras, 5 amostras, 3 amostras por produto, para fazer uma batelada aí de testes e conseguir um resultado, se o produto é aprovado ou não. Lá pelas tantas, chegava a acumular montanhas dessa altura aqui de amostras para serem testadas. E existia um processo, um método de ensaio para seguir um procedimento, uma preparação do corpo de prova, numa dimensão, onde tínhamos que cuidar os detalhes, para que o teste, o resultado do teste fosse confiável. E não é que um coleguinha preparava tudo muito rapidamente, tão rapidamente, que nosso chefe da época foi vasculhar as gavetas e encontrou uma folha com todos os testes prontos. Como assim? Sim, a gente chamou de Chico Xavier. Ele baixou lá e ele previu os resultados dos testes que iriam acontecer e preencheu. Claro, né? Isso não se faz, né, gente? É totalmente contra a ética no trabalho. Ele mentiu os valores e foi descoberto. E ó, pé no bumbum, demissão. Porque isso não se faz. E os valores tinham uma variabilidade conhecida. Na verdade, pouca variabilidade, quase um processo perfeito dos dados lá, chicados, né? Ou Chico, ó, 1, 5, 7. Estimados, né? A gente chama que na estatística nós estimamos valores quando na verdade a gente não sabe que valor é. E fazendo uma análise, os dados eram tranquilos, serenes. Tu olhava aquela linha do processo quase sem variabilidade. O que é uma mentira. Ou é um processo, um sistema ineficaz. Porque todo processo tem variabilidade, como a gente já sabe. E é possível estatisticamente provar as diferenças de comportamento de um processo através da análise do seu resultado. Então, se eu enxergo um gráfico com uma linha sem variabilidade, sem um pico, nenhum vale, eu não posso simplesmente inferir que não existe variabilidade. Inclusive, a gente soube que eram valores falsos porque conhecíamos o processo e sabíamos que o gráfico normal é um zigue-zague e que a amplitude de cada pico e vale dos resultados ela tem um valor determinado pela variabilidade natural do processo. E para se chegar nessa conclusão, a gente tem que fazer uma série de avaliações. Não é simplesmente chutar valores que ninguém vai perceber. Não, a estatística e a matemática não mentem. Mentir valores, pessoal, é algo muito sério e grave que devemos estar atentos no nosso ambiente de trabalho durante as medições. Porque é muito fácil estimar valores para alguém que está há um bom tempo acompanhando o processo. E como isso afeta o resultado de um projeto? Porque a gente não está medindo de verdade.
Então, esses dados falsos é muito grave, é contra o código de conduta que, acredito eu, de qualquer empresa séria existente no mercado, principalmente indústria. Então eu faço esse alerta aqui para ficarem atentos, porque essas pessoas não vão ser promovidas. Por que eu fui promovido? Porque eu me preocupava com o resultado real para poder melhorar o processo. E se a medição tinha problema, então devemos melhorar as medições e os métodos de ensaio. Isso é possível. Abrir o olho, entender como funciona, para melhorar. Isso gera lucro, isso gera confiança, e confiança é a base para uma pessoa evoluir na carreira, ganhar vitrine no seu trabalho, demonstrar interesse em ajudar a empresa a se desenvolver, porque é ela que paga o nosso salário no fim das contas. Então, quanto mais dinheiro pudermos ajudar a empresa a produzir, melhor vai ser a nossa carreira individual. E na qualidade, as medições é um ponto-chave. Conhecer sobre planos de amostragem, conhecer sobre os métodos de ensaio, os pontos fracos de cada método, as fortalezas de cada método, os desafios e todas as oportunidades que venham junto com esse conhecimento. E essa dedicação vai ajudar você a ser promovido. Eu consegui quase uma promoção por ano nos últimos 5 anos. Comecei como inspetor. Só verificava, escrevia o resultado. Verificava, escrevia o resultado e atuava quando necessário. Depois passei a técnico, um cargo técnico, onde comecei a já participar de projetos de melhoria como faixa amarela, o Yellow Belt, junto com os engenheiros. Eu não era engenheiro, não estava formado ainda, mas já estudava como bacharel em Química. E o pessoal, gente boa, me ensinou como fazer certo da primeira vez um projeto de melhoria. E como entender os indicadores, os índices que nos dizem o quão bom um método é. E posteriormente, de faixa amarela, a empresa me pagou um curso de R$ 3.500, que há 5 anos atrás valia muito. Eu não tinha dinheiro para pagar esses 3.500, mas a empresa, liderança, os gerentes e os engenheiros da época enxergaram: opa, esse cara é curioso, esse cara quer aprender, vamos investir nele. Então eu me formei em faixa verde, em Green Belt. E qual é a diferença, né? Em faixa verde, nós nos especializamos em projetos que gerem retornos maiores de R$100 mil ao ano. Então, praticamente, eu já pagava o meu salário com um projeto de melhoria dentro da empresa. E fora programas que gerem reconhecimento e valor para o funcionário, onde tinha um programa, não vou lembrar o nome, mas uma ideia você poderia ter retorno de até R$5 mil. Então são ferramentas intraempreendedoras que podemos usar para desenvolver nossa carreira na área de qualidade.